Senhor, meu Deus, agora nesse momento da tua santa palavra, abre o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos entender a tua palavra, a tua vontade, que nós possamos ser alcançados pela tua misericórdia, pela tua graça. A tua palavra diz que a tua graça nos basta, meu Pai. E enche-nos da tua graça nesse momento através da tua santa palavra. Salva-nos, Senhor, salva. Continua nos salvando, continua nos limpando, continua nos sustentando, Senhor, até chegarmos ao céu. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Vamos lá para a palavra. A palavra está, sabe o quê? 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. Vamos lá aprender, vamos estudar junto. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar a mim e a você. A palavra salva a mim e salva você. Então vamos deixar a palavra nos salvar agora nesse momento. Amém? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12. A unidade dos membros do corpo. Muito bonita essa mensagem, né? Porque assim como o corpo é um, né? E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Escute, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, nós fomos batizados, todos nós, né? Ele está falando para a igreja. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus, né? É o Espírito de Deus. Nós somos batizados. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. Você é batizado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Atenção, ele fala aqui de só um corpo, não é verdade? Ele fala aqui de só um corpo. Presta bem, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aí presta atenção. Aí ele fala que o corpo é formado por gregos, quer pelos judeus primeiros, é formado por judeus, o corpo de Cristo. É formado por judeus, é formado por gregos, é formado por servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, nós somos esse corpo, tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Quando você entrega sua vida para Jesus, você se torna corpo de Cristo. Pode ser judeu, ele está falando, pessoas que são judeus, pessoas que são gregos, pessoas que são servos, pessoas que são livres, e todos temos bebido de um Espírito, do Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Então, o nosso corpo aqui tem vários membros: nariz, olhos, ouvidos, boca. Assim é a igreja. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vamos lá. O corpo de Cristo tem várias pessoas, vários membros, não é verdade? A igreja de Cristo, ela é representada por esse corpo, o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo tem várias pessoas nesse corpo, com o que ele falou: judeus, gregos, livres, servos, né? E ele diz aqui: se o pé disser, por que não sou mão? Aí os crentes murmuradores, né? Por que eu não sei louvar? Por que eu não sei pregar? Por que eu não sei isso, né? Vocês já viram que tem pessoas dentro do templo, o corpo de Cristo, tem uns que dizem assim: eu queria pregar, mas se tu é mão, tu não consegue, a função da tua mão não é andar, não, é pegar, não é verdade? Mesmo as pessoas, eu já vi pessoas andarem com a mão,
fazerem isso, mas elas não aguentam muito tempo andar com a sua mão. Por quê? Porque a função de andarmos é com o pé. Tá entendendo? Vamos entender que o Espírito Santo de Deus faça nós entender. E tem pessoas que queriam ser o pé. Dentro da igreja tem pessoas que querem ser aquilo que elas não são. Não seja aquilo que Deus te escolheu, aquilo que Deus te formou para ser, como o corpo dele. Preste atenção, seja feliz no templo, seja feliz no meio do povo de Deus, seja feliz com aquilo que Deus te chamou para te ser, para te servir a Ele, para te adorar a Ele, louvado seja Deus. Não fica triste, eu queria ter o dom da palavra, eu queria ter o dom, ninguém quer ter o dom da limpeza, né? As pessoas não querem limpar o templo, você já prestou atenção? Que poucos querem limpar o templo, não é verdade? Mas as pessoas querem o quê? Os melhores lugares, as melhores funções. E tem gente que está triste dentro do templo, porque queria pregar e não pode, e não tem o dom para pregar, não tem o dom da palavra. Mas você é corpo de Cristo. Dá para entender isso? Que mesmo você não tendo o dom da palavra, o dom de profetizar, vamos já chegar nos dons. Mesmo você não tendo um dom de louvar, mas você é corpo de Cristo. E preste atenção, a tua mão é importante para você. Se você perder a tua mão, com certeza vai te fazer falta. Então preste atenção que você é importante para Deus. Ou você pode ser um pé, você pode ser uma mão, você pode ser uma boca, você pode ser um coração. Eu não sei qual é o órgão que você é desse corpo, mas eu quero dizer para você que você é importante. Louvado seja Deus, engrandecido como o corpo de Cristo. Dá para nós entendermos isso? E mais uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando Jesus foi para a cruz, gente, ele passou pela crucificação, ele passou por aquela tortura toda, né? Os seus pés foram gravados naquele madeiro, as suas mãos, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Você já prestou atenção nisso? Ele não perdeu nenhuma parte do corpo dele. O que significa isso? Que ele não vai te perder, que ele não vai me perder. Então nós temos que ser o quê? Corpo de Cristo. Porque se você for corpo de Cristo, se você for um membro de Cristo, se você está em Cristo, pode ter certeza que você será salvo em Cristo Jesus. Porque quando Cristo foi para a cruz, ele sofreu açoites, açoitaram ele, maltrataram ele, colocaram uma coroa de espinho, a sua carne ficou dilacerada, as suas costas, gente. Os açoites que Jesus recebeu perfuraram a carne dele, cortaram a carne dele, a pele dele, das costas de Jesus, elas não tinha mais, só apareciam os ossos, sangue, tá entendendo? Mas o que o Senhor Espírito de Deus colocou no meu coração? Mas nenhum dos seus membros foram cortados, quebrados, tá entendendo? Significa que você, que eu, que estamos em Cristo, que somos o corpo de Cristo, nenhum de nós irá se perder. Louvado seja Deus, isso é maravilhoso, né, gente? Isso é maravilhoso. Tá entendendo? Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus abra teu entendimento para você entender o teu valor, para você entender que você está em Cristo e ele não vai te perder. Louvado, você não vai ser separado dele, porque você está em Cristo. Os pés de Cristo, eles aguentaram os pregos, não foi? Mas não foram decepados, não foram tirados os pés dele. Foram colocados pregos nos pés dele. A mão dele foi colocados pregos nas suas mãos, mas as suas mãos não foram tiradas. Eles não se... Para nós entendermos, louvado seja Deus, engrandecido, que Jesus mesmo indo para a cruz, Jesus mesmo passando por tudo que passou, mas ele não perdeu nenhum dos seus membros, nem pé, nem mão, as costas estavam mutiladas, os pés, pelo amor de Deus, tinha pregos, na cabeça tinha coroas de espinho cravado na cabeça dele, mas ele estava ali, o corpo inteiro. Então você é esse corpo de Cristo, que não será perdido.
Apenas fique aonde o Senhor te colocou. Apenas seja corpo de Cristo. Esteja na presença do Senhor. Seja esse corpo de Cristo louvado. Você pode estar sofrendo. Você pode estar dizendo que não aguenta mais. Você pode estar dizendo, ai, Senhor, está doendo, né? Imagina Jesus sendo açoitado, as dores que ele suportou. Ai, meu Deus do céu, chegou, me arrepio aqui de só imaginar as dores que Jesus suportou. Louvado seja Deus, mas ele estava inteiro. Louvado seja Deus, mas ele estava ali sem perder nenhum dos membros dele. Louvado, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Louvado seja Deus, foi profetizado que nenhum osso dele seria quebrado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado seja Deus. Então escute, se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Ele pergunta. E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Tá entendendo? Não importa a função que você tem no templo, na congregação, não importa a função que você está colocando na tua cabeça, mas eu não sei orar, eu não sei louvar, eu não sei pregar, louvado seja Deus, mas eu não sou usada na cura, mas eu não sou usada não sei o que, mas você é corpo de Cristo. Você não perde a tua salvação porque você não tem um dom, tá entendendo? Você não perde a tua salvação porque você não sabe pregar. Você não perde a tua salvação porque você não tem o dom do louvor. Canta mal, né? Eu canto mal. Louvado seja Deus. Eu sou cantora. Não tenho o dom do louvor. Louvado seja Deus, engrandecido, mas eu sou corpo de Cristo. Dá para entender isso? Dá para entender que você é corpo de Cristo? Louvado seja Deus. Não é porque você não é uma mão, mas você é o pé do corpo. Não é porque você não é uns olhos, mas você é a orelha do corpo. Dá para entender quem você é? Se você entender quem você é, como o corpo de Cristo, nada vai tirar o teu valor. Você vai entender que você é importante, ou você sendo o pé, ou você sendo a mão, ou você sendo os olhos, ou você sendo os ouvidos. Dá para você entender que você tem valor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, como o corpo de Cristo, como o membro de Cristo que somos. Porque às vezes você está sendo diminuído dentro do templo. Quantas das vezes você pega a oportunidade e a pessoa diz, essa pessoa não sabe pregar. Não sabe pregar, mas ela é corpo de Cristo. Essa pessoa não sabe louvar. Meu Deus, quando Jesus me resgatou, gente, a primeira vez que eu fui louvar na igreja, uma pessoa com o dom do louvor chegou comigo para me abater. Ah, meu Deus do céu. Só que eu já era corpo de Cristo, então eu já sabia o meu valor. Aí a pessoa veio me abater, irmã, tu canta triste, não sei o quê. Ele só não quis dizer que eu cantava horrível, né? Aí veio falar que eu cantava triste, não sei o quê. Aí eu peguei e disse assim, meu querido, eu não estou aqui para ser cantora. Eu estou aqui para adorar para Deus, para louvar a Deus. Eu não estou aqui para me apresentar para ninguém como cantora. Ah, nova convertida, hein? Nova convertida. Mas eu já sabia que eu tinha um valor como corpo de Cristo. Então, muitas das vezes é assim, as pessoas querem te desvalorizar porque você não tem o dom do louvor. Querem te diminuir porque você não tem o dom do louvor. Querem te diminuir porque você não tem o dom da palavra. Tem gente que não vai pregar, vai pregar a palavra com eloquência, mas vai pregar a palavra do jeito que sabe se expressar. E o Espírito de Deus que está nessa vida, e ela que é um corpo, tem gente que prega a palavra gaguejando, gente. Tem gente que prega, e às vezes, de vez em quando eu gaguejo aqui, mas tem gente que gagueja mais, que falha mais, mas o Senhor está usando aquela pessoa. Só que tem pessoas dizendo assim, não, eu que sou uma pregadora, eu que tenho esse dom, então essa daí não tem o dom. Tem sim, que ela é o corpo de Cristo. O Espírito de Deus está nela. O Espírito de Deus está em você. E se o Espírito de Deus está em nós, ele nos usa. Ele nos usa, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Lembra aqui que ele falou que o corpo de Cristo era judeus, era gregos, era livres, eram servos, era todos que estavam cheios do Espírito de Deus.
Então, os judeus, eles não falam que nem os gregos. Falam? Não falam. Tá entendendo? Você não fala que nem o povo do Oriente, do Ocidente. Você não fala que nem o povo do Sul. Você não fala que nem o povo do Norte. Eu sou do Norte, eu tô aqui no povo do Sul. Então, o meu sotaque é um. A minha linguagem é outra. Deles é outra. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas não é como você fala. E não é de quem é o país que você não é corpo de Cristo. Estamos entendendo e aprendendo? Você tem valor como corpo de Cristo. Não entre e não fique olhando, poxa, essa pessoa ora bonito, essa pessoa prega bonito, essa pessoa canta bonito. Às vezes você está se desvalorizando como corpo de Cristo. Às vezes você mesmo está se desvalorizando. Vocês já viram aquelas mulheres que olham para o seu corpo e ficam dizendo, isso aqui tá feio. Tem mulheres que elas mesmas se desvalorizam. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem mulheres que nem precisam ninguém dizer tu é feia, tu é gorda, tu é magra, que elas mesmas estão ali se diminuindo, se desvalorizando. Se ame, pelo amor de Deus, se ame se você é alta, se ame se você é baixa, se ame se você é magra, se você é gorda, se você é nova, se você é velha. Saiba, entenda o teu valor e entenda teu valor como o corpo de Cristo. Se você é a orelha, mas você é parte do corpo de Cristo. Se você é o pé, mas você é parte do corpo de Cristo. Se você é a mão, mas você é parte do corpo de Cristo. Dá para você entender isso, o teu valor? Dá para você entender que você é importante. É importante você ter tua mão. É importante você ter teu pé. É importante você ter teus olhos. Você é importante para Deus. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Dá para nós entendermos? Tem pessoas querem tirar o teu valor. Tem pessoas querendo te tirar da presença de Deus. Tem pessoas querendo te diminuir, tem pessoas querendo dizer, não, você não serve para estar aqui no meio do corpo de Cristo. Quem disse isso? Se Jesus te trouxe, se Jesus te resgatou, se Jesus deu a vida dele por você, você vai aceitar alguém dizer, tu não sabe pregar, tu não sabe louvar, tu não sabe se comportar, tu não sabe isso, tu não sabe aquilo. As pessoas podem estar falando para você, mas Jesus está aqui dizendo para você que você é importante. Você pode ser o menor, ainda é mais importante do que o maior na casa do Senhor. Louvado seja Deus, agradecido. E ele continua. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Tá entendendo? Então, cada um tem sua função e nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Ele está dizendo, se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Então, quer dizer, se todo o corpo fosse olho, a gente não ia ouvir nada. Não é verdade? É isso, tá entendendo? Então, está tudo certo no corpo de Cristo. Você está no lugar certo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, não deixa ninguém colocar no teu coração que você não é merecedor de ser corpo de Cristo. Não deixa ninguém colocar no teu coração que você não tem valor. Não deixa ninguém colocar no teu coração, louvado seja Deus agradecido, que você não é importante para Deus, que você não é importante dentro do templo, que você não é importante na presença de Deus. Não deixa ninguém colocar isso no teu coração. Deixa o Espírito Santo colocar no teu coração que você tem valor para Ele. Deixa o Espírito Santo colocar no teu coração que você é importante. Mesmo que você não saiba pregar, que você não saiba louvar, mesmo que você não saiba fazer nada, mesmo que você esteja dentro do templo, sentado, apenas sentado, orando, glorificando, louvando a Deus com a tua boca, com as tuas palmas, mas você é importante. Mesmo limpando o templo, mas você é importante para Deus. Coloca isso no teu coração. Louvado seja Deus e agradecido. Se você colocar no teu coração isso, ninguém vai tirar o teu valor. Como eu estava conversando ontem com uma irmã, muitas pessoas julgam a irmã, desvalorizam lá uma irmã, né? E eu estava falando, ainda bem que você sabe a sua identidade.
Ainda bem que você sabe o seu valor. Ainda bem que você sabe quem você é. Porque se ela não soubesse quem ela é, pelo amor de Deus, ela sabe lá o que aquela mulher já não teria feito da vida dela. Então tem pessoas que te julgam sem te conhecer. Tem pessoas que te julgam sem saber a tua vida. Tem pessoas que te julgam sem saber que você é um corpo de Deus. Porque olha para você, aí vê você fumando. Está lá dentro da igreja, aceitou Jesus, está com o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, mas você ainda está no cigarro. Mas aí as pessoas te vê na rua fumando, aí vai e diz assim, esse daí não é de Cristo, esse daí não é de Deus, é de Deus. E o Senhor está te libertando e Ele vai te libertar desse cigarro. Às vezes as pessoas estão dentro do templo, receberam Jesus no seu coração, mas ainda não largaram o vício. E porque alguém viu que tu tá no vício fora do templo, dentro do templo ninguém está fumando, né? Mas fora do templo a pessoa vai e fuma. Eu conheço muitos que estão dentro do templo, que já receberam Jesus no seu coração, mas ainda não foram libertos do cigarro. Eu conheço muitos. Mas aí o quê? Às vezes a pessoa olha porque tu tá com cigarro na mão, aí diz que tu não é corpo de Cristo. Diz isso. Você é corpo de Cristo. Ele está te limpando. Você não limpa teus ouvidos? Pois é, Jesus vai limpar você desse cigarro. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. O cigarro é sua luta, Cristina. Meu Deus, o vício é uma luta, né, gente? Eu conheço muitas pessoas que estão dentro do templo que fumam, que não consegue largar o maldito cigarro. A minha mãe fumou 40 anos, gente. 40 anos a minha mãe fumou. Mas Jesus a libertou. Chegou o momento que Jesus libertou. E Ele vai te libertar, Cristina. As pessoas não sabem o que você luta para sair desse vício. Tem muitas pessoas que só julgam. Tem muitas pessoas que não estão para te ajudar e você vai conseguir sair desse vício. E não adianta condenar as pessoas que estão no cigarro. Não adianta condenar as pessoas que estão no álcool. Não adianta condená-las. A gente tem que ajudá-las a elas saírem desses lugares. E não a ficar nesses lugares. E não ficar nessas práticas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então vamos continuar aqui. Mas agora, olha só, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então tudo está no lugar certo. Você é certo no lugar certo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Tá entendendo? Então, se você não sabe louvar, mas você está no corpo de Cristo, como Cristo quis que você estivesse, com a função que você pode servir a Deus, adorar a Deus. Você está aí ainda fumando, mas você está indo, buscando a Deus para quê? Para que você seja liberta. Louvado seja Deus, e nós se nos tornamos corpo de Cristo, por quê? Porque nós entregamos nossa vida para Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador, declaramos que Ele é nosso Salvador, reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, reconhecemos que Ele deu a vida para nos salvar. Então, quando você reconhece isso, quando você declara isso, que Jesus é o teu Salvador, o que se acontece? O Espírito Santo está na tua vida e Ele está fazendo a obra, Ele vai te libertar, Ele vai limpar o corpo dele. Do jeito que você limpa teu corpo, para que não fique sujo os ouvidos, porque você toma banho, para que não fique sujo, o Espírito Santo de Deus vai limpar o corpo dele. E você vai ser limpa. Pode ter certeza, Cristina. Você vai ser limpa desse vício do cigarro. Louvado, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos limpa do pecado. Ele nos limpa dos vícios. É Ele que faz a obra na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, se fosse só olho, não teria corpo. Não é verdade? Se fosse só pé, não teria corpo, era pé. Não era um corpo. O corpo é o que? Pé, ouvido, orelha, mãos, né? O corpo é completo. Mas se fosse só pé, não era um corpo, era pé. Dá para entender? Dizer a mão, não tenho necessidade de ti. E
nem ainda a cabeça aos pés, e não tenho necessidade de vós. Então você não pode dizer para tua mão, eu não preciso de ti, mão. Então nós que somos o corpo de Cristo, nós precisamos um dos outros. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Você precisa de alguém que lá é um pé dentro do templo. Você precisa de alguém que não sabe louvar. Você precisa de alguém que não sabe pregar. Mas você precisa, porque faz parte desse corpo. Nós precisamos um dos outros. Você precisa da tua mão. Não adianta, você não vai tirar a tua mão porque você vai dizer, não, mão, eu vou te tirar porque eu não preciso de ti. Vai? Com certeza que não. Porque você precisa da tua mão. Louvado seja Deus, engrandecido. O que o Senhor quer que a gente entenda? Nós entregamos nossa vida para Ele. Então Ele não vai te tirar porque Ele precisa de você como mão do corpo dele. Ele não vai te tirar porque Ele precisa de você como pé do corpo dele. Somos o corpo de Cristo. Então Ele não vai cortar a mão dele. Ele não vai cortar o pé dele. Se somos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus engrandecido. Escute, louvado seja Deus, se preocupe com a tua alma. Adore a Deus acima de todas as coisas, e o Senhor vai acrescentar na tua vida aquilo que você precisa. Louvado seja Deus engrandecido. Deus é poderoso. As pessoas estão muito preocupadas, né? Com o material, com o financeiro, com o que vai comer, com o que vai vestir. As pessoas estão preocupadas somente ainda mais com a sua vida, né, financeira, mas estão esquecendo da sua vida espiritual. Então deixa que o Senhor vai trazer aquilo que você precisa. Ele sabe que você precisa. Tire um tempo para Deus. Muitas das vezes, Senhor, hoje eu não tenho nada para fazer. Aí o que ele diz? Então venha ter relacionamento comigo. Venha estudar a palavra. Venha orar. Venha me buscar. Venha, louvado seja Deus, estar em comunhão comigo. Há tempo para todas as coisas. Às vezes você lança a rede, não vem um peixe. No outro dia, tu lança a rede, vem o peixe em dobro do dia que tu não pescou. Não foi assim que Jesus fez com Pedro? Pedro lançou a rede, não veio nada. Aí Jesus pegou, mandou Pedro lançar a rede do outro lado, veio cheio de peixe. Se você não vai pescar nada hoje, não vai vir nenhum peixe, mas amanhã você vai lançar a rede de novo e vai vir cheio de peixe. Estamos entendendo? Não se desespere, porque hoje você não tem, mas vai chegar, amanhã você vai ter. Louvado seja Deus engrandecido. Se agora pela manhã tu não tem, à tarde tu vai ter, ou à noite tu vai ter. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E ele diz aqui, ante os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, preste atenção. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então, a parte do nosso corpo que é a parte mais fraca, ela é necessária. E tá entendendo? Você pode ser essa pessoa que está dizendo, Senhor, eu sou fraca, mas você é necessário. Você pode ser essa pessoa, Senhor, não aguento mais. Nas lives de oração que mais entra, né? É pessoas dizendo, eu estou fraca. Eu não tenho força, mas você é corpo de Cristo. Mas você é necessário na presença de Deus. Mas você é necessário como corpo de Cristo, mesmo na tua fraqueza. Mas você é necessário. Está entendendo? Louvado seja Deus. E ele diz aqui, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. Olha aí, né, gente? Você que se acha que não tem valor dentro do templo, que não tem valor para Deus. O Senhor está dizendo que você tem muito mais valor do que muitos que se acham que têm. Ele está falando aqui, a esses, né, os que reputaremos serem menos, né? Quando você olha, você diz assim, aquela pessoa não é nada dentro do templo, na igreja, na congregação. Essa pessoa não faz nada. Meu Deus, é perfeita essa palavra aqui, né? Você olha para aquela pessoa, você está julgando, você está condenando, você não está vendo o valor dela. E olha o que o Senhor fala para essa pessoa. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Tá entendendo? E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra.
Olha aí, gente. Entendeu o que Deus está falando com você? Então, porque os que em nós, mas em nós que são, olha só, gente, porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dele. Então, que nem a irmã que diz que está dentro da igreja, né? Está na presença de Deus, mas fuma. Mas o que que o Senhor está dizendo aqui? Que ele sentia falta dessa irmã no templo, na presença de Deus. Tá entendendo, gente? Louvado seja Deus, engrandecido. Então é isso, você é essa pessoa que não é perfeita. Você é essa pessoa que ainda tem algum problema com vício, com cigarro, com álcool, não sei com que, qual é o problema que tu ainda tem, mas você é essa pessoa que o Senhor sente falta, porque você é corpo dele. Se você perder tua mão, tu vai sentir uma falta, não vai? Perder tua visão, tu vai sentir uma falta. Para que não haja divisão no corpo, escute. Para que Deus assim formou o corpo, porque os que nós somos mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidando um dos outros. Cuidado um dos outros. Então, você tem que cuidar das tuas mãos, não tem? Você tem que cuidar dos teus pés. Você tem que cuidar do teu corpo todo, não tem? Então, gente, eu tenho que cuidar de vocês. Vocês têm que cuidar de mim. Eu tenho que ter cuidado com os membros dentro do templo, porque eles são parte do corpo de Cristo. Tá entendendo? Não despreza esse pé, não despreza essa mão, não despreza essa pessoa que está dentro do templo, que está no nosso meio, que está aqui, louvado seja Deus engrandecido. Não despreze. Se somos corpo de Cristo, não podemos desprezar. Porque você é corpo de Cristo. Tem aqueles que ainda não são corpo de Cristo. Por quê? Porque ainda não entregaram sua vida para Jesus. Ainda não receberam Jesus como seu suficiente Salvador. Mas você que já entregou tua vida para Jesus, você com o Espírito de Deus, Espírito Santo te selou. O que te selou, pode ter certeza que você já é corpo de Cristo. Maravilhosa nessa palavra. A palavra de Deus é maravilhosa, meu Deus do céu. Vamos aqui continuar. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem. Olha só, gente, com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, se a tua mão doer, o que acontece? Todo o teu corpo sente a dor da tua mão, não é verdade? Então, se você estiver passando por alguma coisa, eu vou sentir a tua dor. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Então, gente, é isso que está acontecendo. Tem pessoas que não sentem a dor do corpo de Cristo. E quantas vezes eu sinto dores das pessoas, por quê? Porque elas são o corpo de Cristo. Às vezes você sente a minha dor, às vezes você está vendo eu pregar, mas está sentindo que eu não estou bem, está sentindo que eu estou precisando de alguma coisa. Às vezes você está me vendo aqui pregando, usando a palavra de Deus, né? Deus me usando, mas você está sentindo, não, mas tem alguma coisa nela que não está bem. Ela está sendo usada por Deus, mas tem alguma coisa nela ali que ainda não está batendo com quem ela é, né? Como você está acostumado a me ver, vamos dizer assim. Por quê? Porque você é corpo, eu sou corpo e o corpo sente a dor do outro. Não é verdade, gente? Eu sempre digo para algumas pessoas, se você ficar triste, eu vou ficar triste. Se você ficar alegre, eu vou ficar alegre. Por que eu digo isso? Porque somos um corpo. Se você sentir dor na tua mão, todo o teu corpo vai sentir a dor da tua mão. Tá entendendo? A gente vê pessoas que não sente alegria porque os outros estão sendo abençoados. Hoje a gente vê pessoas que não sentem tristeza porque os outros estão vivendo tristeza. Então significa o quê? Eles não são corpo? Porque o corpo, ele sente a dor do outro. A dor dos membros do corpo, né? Se você machucar o teu pé, pelo amor de Deus, vai doer todo o teu corpo. Você vai sentir, o teu corpo todo vai sentir a dor do teu pé. Não é verdade?
Então, a gente, como corpo de Cristo, temos que sentir a dor um dos outros e temos que nos alegrar quando o corpo está alegre. E a gente vê nos últimos tempos, né, gente, que muitas pessoas não se alegram com a tua vitória, que muitas pessoas não sentem a tua dor. Tudo está no sentir, gente, no sentir, não é no falar, né? É no sentir, é sentir a alma, é sentir a dor, é sentir a alegria, é sentir o Espírito Santo. Louvado seja Deus, é sentir a presença de Deus, é sentir. Deus é aquele que tu não vê, mas tu tem que sentir Ele. Louvado seja Deus, porque o corpo é esse. O corpo tem vida, então o que ele faz? Ele sente. Se você pegar em alguma coisa, você vai sentir aquilo que você está pegando. O sentido está o quê? Em sentir. No sentimento, né? No sentimento. Louvado seja Deus, sentir aquele coração. Sentir, louvado seja Deus, aquela dor. Ora, vós sois o corpo de Cristo, ele está dizendo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja é os membros em particular de Cristo. E, às vezes, gente, tem pessoas que estão passando por dores, por lutas, por alguma coisa, e você não sente a dor daquela pessoa. Por que você não sente a dor daquela pessoa? Porque ela ainda não é corpo de Cristo. Tá entendendo? Às vezes você não se compadece daquela pessoa, você não sente a dor daquela pessoa porque ela não é corpo de Cristo. Mas quando ela é corpo de Cristo, você sente. Você sente a dor dela. É muito profundo isso, né, gente? Eu não sei se você já entendeu isso. Às vezes tem pessoas que chegam perto de nós que não são corpo de Cristo, aí conta o seu sofrimento e tudo, e a gente não consegue sentir a dor deles. Por quê? Porque eles são pessoas que ainda não se tornaram corpo de Cristo. Então a gente só vai sentir as dores daqueles que é corpo de Cristo. Por quê? Porque se uma parte do corpo de Cristo sofrer, você sente a dor dele. Interessante isso, né? Meu Deus, Deus é perfeito. Aí, talvez você não entenda, mas por que eu não sinto a dor dessa pessoa? Porque ela não é corpo de Cristo. E nós precisamos ser corpo de Cristo. Nós precisamos ser corpo de Cristo, gente. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes as pessoas chegam numa live cristã e ficam pedindo ajuda, ficam pedindo ajuda. Aí a gente está aqui orando, pregando, está olhando essa pessoa pedir ajuda, mas a gente não sente aquela pessoa passando pelaquela dor. Por quê? Porque não é corpo. Só entra nos lugares para quê? Para usar o corpo de Cristo para suas necessidades, para aquilo que eles querem. Mas eles ainda não são corpo de Cristo. Aí muitas das vezes nos julgam. Mas por que a irmã não me ajudou? Porque você não faz parte do corpo de Cristo. E aí a gente não sente a dor dessa pessoa. A gente sente que essa pessoa é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que entrou para manipular. É uma pessoa que entrou, louvado seja Deus, agradecido, até para nos envergonhar. Sabia disso? Entra lá para envergonhar, mas está orando, mas não está sentindo a minha dor, mas está orando e não quer comprar um gás, mas está orando e não quer me dar uma cesta básica. Tem gente que entra aqui, gente, só para quê? Para nos envergonhar, para dizer, olha, está orando, mas não me deu um gás, está orando, mas não comprou uma cesta básica, está orando, mas não está sentindo a minha dor, mas é você que não é corpo de Cristo. Porque se você for corpo de Cristo, a gente vai sentir a tua dor. Simples assim. Simples. Você precisa ser corpo de Cristo. Se você for corpo de Cristo, nós vamos sentir a tua dor. Nós vamos nos alegrar com você. Louvado seja Deus, engrandecido. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então não adianta você ficar acusando os outros. É uma live de oração, de pregação, mas eu fui lá pedir ajuda e não me ajudou. Por que não ajudou? Se torne corpo de Cristo. Porque Ele vai cuidar de você. Tu cuida da tua mão, não cuida? Cuida. Tu cuida do teu pé, tu não cuida? Cuida. Tu cuida do teu corpo, tu não cuida? Então se torne o corpo de Cristo e você será cuidado por Cristo. E assim continuamos.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quando você se entrega para Jesus, quando você recebe Jesus como teu Salvador, quando o Espírito Santo está na tua vida, tu é membro dele, particular dele. Tu é templo dele, tu é morada dele. Louvado seja Deus, engrandecido, maravilha, né? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, aí ele vai falar do corpo. Presta atenção. Ora, pois Deus levantou uns para apóstolo, os 12 apóstolos, né? Em segundo lugar, profetas. Primeiro vem os apóstolos, segundo os profetas. Em terceiro, os doutores. Depois os milagres. Depois, dons de cura, socorros, governo, variedades de língua. Tem gente que entra na casa de Deus, eles querem primeiro o quê? Milagres, não é isso? Eles querem primeiro milagres. Mas só que eles não querem ouvir os apóstolos, eles não querem ouvir os profetas que falam a palavra, eles não querem ouvir os doutores também da palavra, mas o que eles querem? Eles querem logo os milagres. Não é assim? Só que os milagres, eles acontecem na nossa vida depois que nós damos ouvido à palavra de Deus, damos ouvido aos ensinamentos de Deus. E tem pessoas que querem os milagres sem ouvir a palavra. Porque todos esses aqui, apóstolos, profetas, doutores, eles falam a palavra, não é verdade? Então ele faz essa pergunta: porventura são todos apóstolos? Não. Porventura são todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Nem todos são operadores de milagres. E ele continua: tem todos dom da cura? Nem todos têm dom da cura. Falam todos diversas línguas? Nem todos falam em diversas línguas. Interpretam todos? Nem todos interpretam as línguas. Aí o que ele diz? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quando eu li esse último versículo, né, o Senhor disse: procurai com zelo os melhores dons. E ele diz aqui, e para a gente procurar os melhores dons, aí ele fala: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí eu perguntei do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o Senhor manda a gente, né, que ele usava aqui o apóstolo para falar para Coríntios. Espírito Santo de Deus, o Senhor diz para nós buscarmos os melhores dons. Mas o Senhor também ensina aqui, através do teu servo, né, para que o Senhor vai nos mostrar um caminho mais ainda excelente. E eu disse: que caminho é esse, Senhor? Que caminho é esse que o Senhor vai nos mostrar que é mais excelente do que todos esses dons? Qual é o dom que é mais excelente? Qual é o dom, louvado seja Deus, que o Senhor não falou aqui? Ele falou de profeta, de apóstolo, ele falou da cura, ele falou das línguas, ele falou de interpretação, mas aí ele pega e diz assim: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Você sabe qual é esse dom que o Senhor está dizendo para nós que é o mais excelente? Ele nos mostrará esse caminho. Você sabe qual é? Diga aí para mim se você sabe. De que ser profeta do que ser pregador, o amor. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor dom. Isso mesmo, Regina. Quando eu perguntei do Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, o Senhor falou para nós procurarmos os melhores dons, né? E ele fala aqui alguns dons: palavra, interpretação. E aí o que ele fala? Ele falava, né? Ele usava aqui a Paulo, ele falava e dizia o quê? Que ele iria mostrar para nós um caminho ainda mais excelente.
Aí eu perguntei, Senhor, qual é esse dom mais excelente, né? O dom do amor, gente. Sem o amor não dá, não é verdade? Nós estamos vivendo num tempo que o amor está se esfriando. Nós estamos vivendo num tempo que mulheres estão em busca de amor, não é verdade? E não encontram. Por quê? Porque esses homens, ou então vice-versa, essas mulheres também não encontraram o amor. Então só dá amor quem tem amor, gente. Só você vai ter um amor de Deus se essa pessoa tem Deus na sua vida. Porque se essa pessoa não fizer parte do corpo de Cristo, ela não tem amor para te dar. Então nós precisamos ter amor, nós precisamos ser corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo ele é cheio de amor. Ele é cheio de justiça, mas ele é cheio de amor. Ele é cheio de misericórdia por nós. Louvado seja Deus, porque Cristo nos amou primeiro. Louvado seja Deus engrandecido. Cristo nos amou primeiro e muitas das vezes nós procuramos doutores, profetas, nós procuramos curas, os usados por cura, mas não procura aquele que tem amor, né? Se você ver, uns profetizam, o próprio Paulo falou, profetiza sem amor, ora sem amor, congrega sem amor, louva sem amor, evangeliza sem amor. Por isso que ele diz, eu vou mostrar um caminho excelente para vocês, que é o amor. E agora, nos últimos tempos, a gente tem visto que o amor se esfriou. Casais que estão juntos, mas não se amam verdadeiramente. Mas não tem mais o amor, estão apenas acostumados, estão juntos, estão apenas se aguentando, se suportando, estão apenas apresentando para a sociedade, mas não estão vivendo o verdadeiro amor mais, porque o amor está frio. E tem muita gente, eu não vou deixar meu marido porque a igreja vai falar, porque o pastor vai falar, porque não sei quem vai me condenar. Você já deixou o teu marido. Quando você não dá mais amor para ele, você já deixou a tua mulher, você já está vivendo um divórcio, louvado seja Deus, dentro da tua casa. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que está vivendo um divórcio tendo casado. Tem gente que está vivendo um luto com o marido vivo. Tem mulheres que estão vivendo luto com o marido vivo. Tem homens que estão vivendo luto com mulher viva na sua casa. Se você não tiver amor, verdadeiramente o amor, você vai ficar por isso. E não quer que a gente viva de aparência. Tem gente que ainda não assinou o papel do divórcio, mas vive um divórcio dentro de casa. Repudia sua mulher, não deita com seu marido, não deita com sua mulher, não tem prazer, não tem amor, não tem alegria de estar com aquela mulher, não tem alegria de estar com aquele homem, e Deus abomina isso. Você quer ficar para a grande tribulação? Porque alguém está dizendo que tu não pode se divorciar e tu vive um divórcio dentro da tua casa? Você quer ficar para a grande tribulação? Eu não quero, gente. Famílias que estão aí vivendo de aparências, que o seu leito não é mais puro. Por quê? Porque o coração daquela mulher não é mais puro para aquele homem, o coração daquele homem não é mais puro para aquela mulher. Tá entendendo, gente? Jesus está voltando. Jesus está voltando, louvado seja Deus. Às vezes você tá afundando numa situação, você está se afastando da presença de Deus, você está frio por causa da pessoa que está do teu lado, por causa desse homem que está do teu lado, dessa mulher que está do teu lado, por causa de quê? Porque você quer mostrar para essa sociedade que você não pediu uma carta de divórcio, não deu uma carta de divórcio. Nova aliança, gente. O Senhor nos deu liberdade. Na nova aliança, o Senhor te deixa livre. Tem pessoas vivendo num relacionamento preso. Tem pessoas vivendo num relacionamento presa. Tem pessoas vivendo num relacionamento de aparência. Tem pessoas vivendo num relacionamento de adultério, de divórcio. Tem pessoas vivendo um divórcio estando casado. É a pior coisa. A pior coisa é você não ter mais amor por aquela mulher, amor por aquele homem, alegria de estar com aquele homem, alegria de estar com aquela mulher, e o teu leito não está mais puro para os olhos de Deus. Por quê? Porque Ele conhece os nossos corações. Ele sabe como é que tu deita com teu marido. Quantas mulheres vão se deitar com o seu marido somente para fazer o papel de mulher? Até finge, até finge. Dá vontade de chorar, não tá não? Porque o amor não adianta, gente. O amor, ele não é para ser fingido.
O amor não é para ser fingido. Verdade, Regina. Verdade. Aí você vai perder a tua salvação. Na verdade, muitos não irão perder a sua salvação. Mas você vai passar pela grande tribulação. Você vai passar pela grande tribulação porque você não consegui, você quis viver isso. Você quis mostrar para a sociedade. Você vai passar pela grande tribulação, você não vai agradar a Deus. O que agrada a Deus, gente, é a gente ser verdadeiro. Então tem homens que não estão sendo verdadeiros com suas esposas, tem esposa que não é verdadeiro com seus maridos, mas estão lá se aturando, se suportando, dizendo que ama e não ama mais. Então peça esse dom. Se você não ama mais sua esposa, Senhor, eu quero amar essa mulher de novo. Se você não ama mais teu marido, peça para Deus, Senhor, eu quero amar esse homem de novo. Não é verdade? Então peça, é isso que tu queres? Senhor, eu não me sinto amado. Meu Deus do céu, gente. Lembra lá de que tudo é sentir. Aquele homem está se deitando com aquela mulher, mas ele não sente mais o amor. Ele sente o prazer é fácil de sentir, não é verdade? Mas o amor ele não sente, vindo daquela mulher. Aí tá triste, está infeliz, muitas vezes está em adultério. Às vezes aquela mulher está lá com aquele homem, mas não sente o amor dele. E muitos casais aqui, ó, que me procuram, que me pede aconselhamento, que conversa comigo, que conta seus problemas. É muitos casais que sempre tá ali conversando. Eu também não, Regina. Eu não quis. Ou eu vivo a verdade ou mentira, eu não vivo. Ou eu amo ou eu não amo. Eu sou assim. Se eu não amo, não adianta que eu não vou obedecer ninguém. Porque não adianta, gente, você estar num relacionamento para obedecer os outros se você não ama. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer não. Ele disse que, né, ele usava a vida de Paulo. Ele disse que, né? E ainda, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então é Deus que nos mostra. Deus ele vai mostrar que se esse homem te ama ou não te ama. Deus vai mostrar se essa mulher te ama ou não te ama. É Deus que mostra o amor para nós. É Deus que mostra as pessoas que nos amam. Tem gente que chega perto de você que não te ama, mas Deus mostra, minha filha, não te ama. Meu filho não te ama. Não é sincero com você, não é teu amigo, não quer teu bem. E Deus é que nos mostra, ele diz aqui, aquele que mostra. E continuando, né, vai aqui, e continuando, ele chega aqui aonde? Na suprema excelência da caridade. Coríntios. Ele começa o estudo em Coríntios, capítulo 12, no versículo 12 em diante, ele fala do corpo de Cristo, ele fala dos dons, aí ele pega diz que mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então eu não disse que eu perguntei para o Espírito Santo de Deus, claro, né, eu perguntei, Senhor, qual é esse caminho mais excelente? Mas na hora veio no meu coração o amor. E em seguida, o capítulo 13, o que ele vai fazer? Ele vai falar do amor. Não adianta tu profetizar, tá aqui. Depois do capítulo 12, é só você escrever aí, agendar aí, estudar aí. Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, vai falar do corpo de Cristo, do teu valor, vai falar dos dons, e ele vai continuar mostrando qual é o caminho mais excelente, o amor. Aí Paulo vai e começa a falar do amor em Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, as pessoas não são amadas desde criança, elas têm uma dificuldade para ser amada como adultos. Quando as pessoas não são ensinadas a amar quando crianças, elas não conseguem amar como adultos. Tá entendendo? Então tudo começa desde a essência do nosso nascimento.
Louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor. Então, você que está aí, né? A gente vê as pessoas querendo ser usado na cura, na palavra, ser usado nas revelações, na profecia, se exaltam, né? Se exaltam porque são profetas, porque são pregadores, porque são usados nas curas, mas sem amor, tu não é nada. O Senhor estava usando a boca de Paulo aqui. Sem amor não adianta tu pregar, sem amor não adianta tu orar, sem amor não adianta tu fazer nada. Até teu trabalho tu tem que fazer com amor, né? Tudo tem que ser feito com amor, porque se não for com amor, gente, não vai fluir, não vai fazer efeito, não vai permanecer. Não permanece se não tiver amor, vai acabar. Se a gente está vendo um monte de divórcio, por quê? Porque o amor esfriou. O amor é bom, gente. O amor faz bem. O amor corrige. Ele corrige. O amor nos corrige, mas ele não nos maltrata, né? Porque o amor, gente, louvado seja Deus, ele não olha para a aparência. O amor é sentimento, é sentimento. Você não sabe porque você ama aquela pessoa. Meu Deus, por que eu amo esse homem feio, essa mulher feia? Por que eu amo essa mulher desse jeito? Mas que amor é esse? É o amor que vem de Deus, é o amor verdadeiro. Não é um amor que tu olha para a aparência acaba, a aparência gasta, a aparência envelhece. Não adianta, mas o amor ele permanece, se é que você ama. A gente sofrendo, gente, porque se envolveu com pessoas que olhou para a aparência. Você faz parte do corpo de Cristo, você pode ser o pé, mas você tem valor, você é corpo de Cristo.